Muito bom. Gustavo, essa última fala tua é bem importante porque é extremamente importante preservar a cultura da empresa para que ela evolua cada vez mais. Nós sabemos que existem empresas com menos de 10 anos, você felizmente vai romper essa barreira e parabéns por isso. Mas a gente sabe que esse número cabalístico de 10 anos, todas as empresas que estão dentro desse número, elas precisam sobreviver, elas estão no meio, numa curva de crescimento, então todo momento é momento de aprendizado. E elas se consolidam cada vez mais dentro daquilo que elas fazem de melhor quando elas definem um bom processo, transforma isso dentro de uma cultura, engajam as pessoas naquilo que elas têm de melhor, aproveitam aquilo que as pessoas têm de melhor dentro dessa cultura para que elas rompam essa barreira de uma forma mais sólida. Quando as empresas não se estruturam dessa forma, elas andam de lado. São aquelas empresas que estão passando os seus 10 anos, 15 anos na mesma, ou no mesmo faturamento, no mesmo turnover, não cria cultura. E aí tem o problema de sucessão, e aí a sucessão traz outro fantasma, porque aquela cultura original ela não foi consolidada, as empresas não sabem como levar isso para a nova geração ou para o nível de profissionalização. Ou seja, quando você não sedimenta esse conhecimento e essa cultura no momento certo, você perde mais energia para fazer isso no futuro. Então, comece o quanto antes a estabelecer esses processos, estabelecer a sua cultura, criar essas melhores práticas e formas de você levar esse conteúdo como seu DNA, como a sua cultura para o colaborador na ponta, que é o teu principal cliente, né? Se você não cuida dele, quem é que vai fazer o trabalho, né? O pessoal fala muito, né, da questão do branding, né? Não, precisamos trabalhar o nosso brand, a nossa marca e tal, mas a marca, ela, na verdade, ela é um símbolo de tudo que você é. E se você não tem isso muito bem detalhado, não adianta você ter uma marca bonita, repaginada, né, trabalhar muito bem a sua publicidade, se isso lá atrás não está bem estruturado. A gente fala que processo, né, Kleber, é alicerce para um crescimento sustentável, né? Então, você vai poder crescer e escalar teu negócio e com tranquilidade se você está com os processos muito bem desenhados. E aí, claro, o nosso papel em treinamento é ajudar a replicar isso, e o treinamento, né, vai replicar o processo bom para que você cresça. Alguns conseguem crescer sem processo, só que depois dói demais, porque aí os problemas, os custos ficam altos e os problemas ficam grandes. E aí, muitas vezes, você não consegue refazer isso, corrigir isso daí. Né? Quando a gente fala do comitê estratégico das empresas, elas deveriam manter o comitê estratégico independente da época de crise. Porque uma das primeiras recomendações que todos os grandes CEOs falaram é crie o comitê de crise. Né? Na verdade, ele faz parte do comitê estratégico. E um dos papéis do comitê estratégico é avaliar exatamente o alto custo que se tem para manter, uma vez que as empresas que estão bem financeiramente e por isso não olham como deveriam nos seus processos ou na estruturação dos seus colaboradores para ter o melhor, né, a melhor produtividade, o melhor ganho, elas perdem essa oportunidade, consequentemente, no momento de crise, com a perda financeira, os altos custos de se manter a operação. E aí buscam-se as reduções, os profissionais são os primeiros a serem cortados, mas ninguém pensa em melhorar o seu processo. Ninguém pensa em dar por colaborador uma condição e um conhecimento para que ele tenha autocrítica e consiga evoluir para o mesmo propósito e propor ideias. Porque no mundo hoje colaborativo, o colaborador ele cada vez mais participa da evolução da empresa, ele também está antenado. Ele consome, às vezes, o mesmo produto que ele participa na fabricação, né? Então, ele tem plenas condições de colaborar positivamente nessa melhora. Mas você é o especialista, não sou eu, cara. Vamos lá. Vamos lá? Fala aí. Bom, falando aí de educação corporativa, e eu acho que a pandemia também trouxe muito isso, né? De que pessoas que estavam acostumadas a compartilhar seu conhecimento ali dentro da empresa, presencialmente, tal, estão agora gravando seus vídeos, fazendo seus webinars,
Enfim, então isso se tornou até mais forte ainda, né? Porque isso fica gravado, enfim, e precisa ser bem pensado para que você atinja os resultados que você espera e gere aprendizado, né? Que é o importante. Então, primeira coisa aí da dica é entender quem é seu público. Você tem que saber para quem que você vai falar, e quem que precisa aprender aquele processo, aquela técnica e tudo mais. Né? Isso é regra básica, eu acho, em quase tudo, mas no treinamento, às vezes, as pessoas montam treinamentos para elas mesmas e não entende que quem vai aprender ali, às vezes não é técnico, né, não é a pessoa que já entende daquilo, enfim. Aliás, tem professores, né, muitos professores por aí que são assim, né, o cara é mega técnico, o cara é muito bom para ele, porque ninguém aprende com o cara. Enfim, e se diz professor, né, mas... dica 2, conteúdo é importante, mas formato também, né, não adianta você ser muito bom, né, ter um conteúdo fantástico, mas, você entregar um textão em PDF lá que só Deus para ler tudo aquilo, ou você fazer um vídeo mal feito, mal iluminado, com qualidade ruim, som com eco, né, enfim. É frescura? Não, não é frescura. Você pode você pegar entretenimento, né, você consome com muito mais gosto uma produção da Globo, uma mega produção de um filme da Fox ou de uma produtora de fundo de quintal. É fato, né? Atrai as pessoas e isso vai ajudar que o conteúdo funcione. Tem uma estatística, eu não vou lembrar agora o número certo, mas na plataforma EDX, né, que tem conteúdos da Oxford, enfim, Cambridge, de grandes universidades, a evasão de quem se inscreve num treinamento da plataforma lá, que é gratuito, mas, você está fazendo um curso da Universidade de Cambridge, de Oxford, a evasão é de mais de 70%, eu não vou lembrar exatamente o número, mas é um número muito grande, é mais da metade evadem, ou seja, não concluem o treinamento, o curso que começaram. E por quê? Por causa de formato. Muitas vezes é um vídeo muito retilíneo, enfim, o conteúdo é bom, mas o formato não está ajudando. Então, pensem muito no formato. Sabe pensem de uma no coisa? O público e adequem o formato para ele. Sabe o que me chama a atenção, Gustavo? Quando, de novo, eu vou trazer o plano estratégico para cá, porque... às vezes quem está ouvindo a gente pode entender que, olhando o número, né, olhando a parte financeira, vai entender que isso é um custo adicional a todo o processo de treinamento e desenvolvimento. E eu diria que quem faz um bom planejamento, entende a sua estratégia e destina a verba financeira de forma correta e sadia, vai converter essa verba em um conteúdo mais apropriado para o resultado que ela busca com o seu colaborador. Então, não necessariamente você precisa ter um custo adicional. Normalmente, essas verbas, elas se pagam, tá certo? Numa análise de 3 meses, 4 meses ou 6 meses, muito fácil, com esse custo de retreinamento, o custo de você não preparar um material apropriado para um certo público. Pessoas que são sinestésicas, como você falou, de repente aquele jogo de carteado, o cara que já trabalha muito bem ali com um videozinho na prática, isso chega melhor para ele, ele consome melhor, isso evita um custo de retrabalho. E muitas vezes, de novo, como as empresas não conseguem medir, eles entendem que isso é um custo adicional, eles não pensam na redução de custo com o resultado. É isso aí. Vamos lá, dica 3. Na verdade, uma puxa para a outra, tá, gente? Não tem jeito, tá? Mas o mesmo treinamento não funcionará para todos. Isso está cada vez se tornando mais forte na vida das pessoas, né? Mais uma vez, a gente vê isso no marketing, né? Na publicidade. Tem gente que está sendo mais impactada nos stories, né? Em publicidade no stories. Outros são mais impactados ainda naqueles ads das buscas do Google. Outros são mais impactados ainda em propaganda de TV, normal, mais tradicional. Cada um é impactado de um jeito, né? Enfim, e a mesma coisa para treinamento. Eu uso um exemplo muito legal, por exemplo, aprender uma receita nova de bolo, de cozinha. Tem gente que lê o livro de culinária, o cara lê e beleza, ele vai lá conseguir praticar e faz. Tem gente, que se não assistiu o videozinho do como faz, como é que é essa textura da massa e vê no vídeo lá, pega, não vai conseguir, nem mesmo lendo, né? Lendo no livro de receita. E pode perceber que nos principais sites de receita tem o vídeo e o texto descritivo da receita, exatamente para atender as duas coisas. E uma coisa muito legal, né? A prática. Tem coisa que, você tem que praticar. E a culinária é o exemplo clássico. Por mais que você assistir 50 vezes um vídeo de como fazer um brownie, sei lá, ou pão, que está na moda na pandemia, né? Tudo fazer pão caseiro.
se você não tentar a primeira, pelo menos uma vez, você não vai descobrir se você vai conseguir fazer o pão, né? Então, a prática em alguns momentos é importantíssimo e a gente tem que pensar nisso. Por mais que o treinamento às vezes seja à distância, dê a deixa para o cara, vai lá e pratica, né? Vai lá agora, tenta e depois você volta aqui para contar para a gente como é que foi. E a culinária é um exemplo clássico. Você só vai aprender a fazer o pão mesmo na segunda, na terceira vez que aí você entendeu que o cara falou lá, se tá o agosto, é agosto mesmo ou não é, enfim... o fermento tem que pôr meia colher a mais do que o cara falou, senão não cresce, enfim. Então, treinamento ele não funciona igual para todos. Pode variar formato, né? Então, tem gente que gosta de ler blog, tem gente que gosta de assistir vídeo no YouTube, tem gente que gosta do Twitter, porque é só 2 linhas e ele gosta daquilo. Então, a gente tem que entender quem que é o nosso público e muitas vezes esse público realmente ele é diverso. Então, você vai ter que fazer formatos que atendam ao mais visual, ao mais, enfim, e com isso conseguir um resultado adequado. E aí a gente fala de entrega, né? Nosso mundo ágil, né? E o tempo cada vez mais curto e mais valioso, entregue muito. Então, poxa, eu tenho um treinamento aqui que são 12 horas de treinamento. Não me entrega as 12 horas de uma vez pro cara que o cara vai morrer. A gente fala igual remédio, né? O cara precisa tomar uma caixa daquele remédio para ficar bom, mas se ele tomar ela inteira de uma vez só, vai dar overdose, né? Ele tem que tomar uma por dia. É a mesma coisa treinamento, né? Aqueles caras que falam, puta, eu comprei um curso lá e no fim de semana eu matei o curso inteiro. Não aprendeu nada, né? Só foi um curso muito curtinho. Não aprendeu nada, porque, entrega em partes. Claro, vai ter o cara que às vezes aprende dessa forma, ok, vamos respeitar o formato dele de aprendizagem, ele vai aprender, mas a maioria não é assim. Então, você pode entregar 12 horas de treinamento, mas fragmente em microtemas. Então, o cara, naquele tempo que ele tem entre o horário do almoço, uma coisa, ele vai conseguir assistir aquele material, ou ler aquele material com começo, meio e fim. Ele não vai deixar pela metade do tempo. Ele assistiu ali, ele leu algo que tem começo, meio e fim, mas pedaços pequenos. Então, ele começa a sentir evolução. Porque, poxa, acabei um, agora vou para o outro. Agora, se for 12 horas, o cara leu não sei quanto de texto, assistiu não sei quanto de vídeo, a hora que ele vai ver, eu assisti 1% do texto. O cara desiste. E não aprende, né? E o por último, e muitíssimo importante, mensure tudo que puder, tá? E isso o digital nos ajuda muito, né? E mais uma vez eu vou fazer o paralelo com o pessoal da publicidade, do marketing, né? O pessoal tem indicador de CTR, indicador de retorno do investimento de mídia, engajamento. A gente tem que ter isso no treinamento. Não é só medir a avaliação de conhecimento ou presença no treinamento. Eu fiz o webinar e temos aí 100 pessoas. Poxa, isso é um indicador, legal, mas quantas dessas 100 pessoas interagiram? Vamos medir interação. Quantas dessas pessoas ficaram até o fim? Comece a criar métricas do treinamento, que isso vai te dar tanto assertividade como se o treinamento está sendo bom, como também o que é o resultado final quando a gente fala do corporativo. É um treinamento de atendimento? Então, quanto melhorou a satisfação no atendimento? É um treinamento de vendas? O quanto isso contribuiu para as vendas? É um treinamento de produção, para a produção? Quanto isso diminuiu das perdas? Né? Tem que medir. Tem coisas que são mais difíceis, tem coisas que são mais fáceis, mas tem que medir. O quanto mais você medir, mais indicadores você tem. E é claro, saber o que fazer com esses números, porque também não adianta, né, ter esses números e não saber o que fazer com eles, não saber avaliar. Mas medir é importantíssimo, porque isso vai dar segurança para que a área de treinamento, as iniciativas de treinamento sejam estratégicas para o negócio. Legal? Muito Acho que é isso, bom. Kleber. Acho que é isso sim, Gustavo. Obrigado Didática, obrigado Gustavo. Antes de encerrar e a gente se despedir, eu vou soltar a vinheta, que a gente tem uma vinheta nova, uma produção da nossa equipe aqui da iProcesso, viu, Gustavo? Toda essa arte aqui, ó, personalizada. Aliás, Raquel... eu vou te contratar para fazer as lousas lá da Didática. Pois viu? Cara, a Raquel Fumagalli é a artista, criadora de toda a nossa arte. Temos essa grata participação dela. E a gente tem aqui uma vinheta que a gente vai soltar agora dentro do mês de setembro, falando do processo analisado como resultado. Então eu vou soltar e rapidamente a gente volta para o final. Pois então relembrando para aqueles que não puderam acompanhar desde o início, nós estamos agora com uma programação em setembro, falando do mundo ágil e colaborativo. A gente não tem como, acho que daqui para frente não tem como ser diferente. E nós vamos ter uma abordagem depois de tecnologia, depois de processo,
falando de engajamento, não só da tecnologia ao processo e de pessoas com processo, mas nós vamos falar agora de processo com processo, processo gerando resultado em 4 áreas importantes dentro das empresas, dentro da área de serviço, dentro do varejo, processo comercial, processo de compra, processo financeiro e processo de fábrica e serviços, tá bom? Então acompanhe nas nossas redes sociais, nós vamos estar mandando toda a programação em detalhe a partir de amanhã. Gustavo, obrigado por participar do nosso 20º webinar, ficou na história. Parabéns pelos 10 anos da didática, parabéns para você, obrigado pela participação, pelo conteúdo. E meu amigo, eu me despeço por aqui, tamo junto mais uma vez, muito obrigado, valeu. Vamos lá. Até mais. Valeu, gente, até mais, boa noite. Sitting all night long, I can't get the signs you're sending on. Just a glance within up to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright, I will go in the night, baby, if you give me a chance.